Sejam bem-vindos ao meu canal Criando com a Palavra de Deus. Hoje eu quero fazer uma arte com vocês, meditando no versículo que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. É o versículo 37, que diz assim: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o que a gente pode aprender através desse versículo? Deus nos ensina que a gente precisa se render a Ele, de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Mas o que significaria de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento? O que provém do nosso coração? Nosso coração é onde ficam os nossos desejos, né? É os nossos desejos, os nossos sonhos, aquilo que a gente quer realizar, aquilo que a gente tem vontade de ser, né? De alcançar, seja de ter uma família, seja uma profissão, seja um sonho que quer realizar, às vezes desde criança. Então, aquele desejo que há no nosso coração. Então, a gente tem que, entregar ao Senhor aquele desejo que há no nosso coração. A alma é onde ficam os nossos sentimentos, né? Então, todos os nossos sentimentos, eles ficam na nossa alma. E o entendimento é a nossa mente. Então, tudo que a gente pensa que está na nossa mente, ela faz parte do nosso entendimento. Então, a gente tem que se render ao Senhor, amar ao Senhor, né? Consagrar ao Senhor, entregar ao Senhor tudo que está em nosso coração, tudo que está em nossa alma e tudo que está em nosso entendimento. Essas três partes compõem a gente, certo? Então, para a gente se entregar e amar ao Senhor verdadeiramente, tem que ser dessas três formas. A rendição total de nós é através do coração, da alma e do entendimento. E porque o Senhor Jesus, Ele quer que a gente se rende totalmente a Ele, né? Deus quer que a gente se rende totalmente a Ele, porque através disso Ele vai nos libertar. A partir do momento que você entrega todas essas áreas da sua vida para Ele, né? A partir do momento que você ama, que você se rende ao Senhor, o seu coração, a sua alma e tudo que está em sua mente, o seu entendimento, o Senhor nos liberta de tudo aquilo que está nos aprisionando, que está tirando a gente dele, né? Então, o Senhor Jesus deseja nos libertar, deseja nos dar vida livre e vida em abundância. Ele quer que o nosso coração seja livre nele, para que os nossos desejos sejam guiados por ele, né? Estejam sob o domínio dele. E só seremos felizes se o nosso coração estiver preenchido com ele. Então, ninguém mais pode ter o nosso coração além do Senhor. Em primeiro lugar, a gente vai amar muitas pessoas, né? A gente vai amar nossos familiares, vai amar alguns amigos em especial. Não é que a gente não vai amar mais ninguém. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que ter o nosso coração totalmente do Senhor, acima de qualquer outra pessoa, que seja o Senhor. Né? O nosso coração pertence a Ele. Para quê? Para que a gente não seja escravo de nenhuma pessoa. Para que o nosso sentimento, nosso coração não seja escravo de ninguém. Para que ninguém venha acabar com nossa alegria, acabar com o nosso amor. Quando pisar na gente, quando dar um fora na gente, quando brigar com a gente, quando humilhar a gente. Quando a gente tem o nosso coração totalmente do Senhor, a gente vai sofrer, a gente vai ficar triste quando a gente passar por essa situação? Vai, mas a gente vai se reerguer, a gente vai se levantar, a gente não vai desistir, a gente não vai se abater, porque o nosso coração está no Senhor, a gente sabe o que o Senhor pensa de nós, a gente sabe o quanto Ele nos valoriza, o quanto Ele nos ama. Então é isso que importa, quando o nosso coração está totalmente no Senhor, quando o nosso coração é livre no Senhor, ninguém domina o nosso coração, ninguém é nosso dono. E assim o Senhor nos liberta de qualquer escravidão sentimental. E a alma, né? A nossa alma, ela tem que ser do Senhor. A nossa alma, ela tem que ser, porque da nossa alma que vem os nossos sentimentos. Se os nossos sentimentos são bons ou maus, se a nossa alma está no Senhor ou não. Então, a alma é o centro das nossas emoções. E é onde a gente processa os nossos sentimentos.
Então vem aquela emoção. Emoção é uma coisa temporária, né? Então você pode estar feliz, você pode estar triste, você pode estar bravo, você pode estar sim, irado, você pode estar abatido, mas são coisas momentâneas. Daqui a pouco você já tá melhor, daqui a pouco você já se animou, né? Daqui a pouco você já se esqueceu daquilo, já superou. Então as emoções, elas são temporárias, mas os sentimentos, eles são mais duradouros, eles são mais internos, mais dentro, ele pode persistir por mais tempo. E através dos nossos sentimentos é que a gente gera ações no nosso dia a dia. Então, de acordo com aquilo que a gente sente, é aquilo que nos impulsiona a agir. Então, a nossa alma, ela é o centro das nossas emoções, que processa os sentimentos e que gera as nossas ações. Então, olha quanto é importante a nossa alma ser do Senhor, para que as nossas atitudes, as nossas ações sejam boas, para que a gente não se deixe controlar, ser controladas pelas nossas emoções, pelos sentimentos que muitas das vezes, né, é contrário do que aquilo que o Senhor deseja para nós, como medo, por exemplo, né? A gente pode estar se tomado pelo sentimento de medo. E aí tem nessas horas que a gente precisa viver pela fé e não pelos nossos sentimentos. A gente precisa viver pelo que a gente crê e não pelos nossos sentimentos. Então a gente lutar contra uns sentimentos que não são bons, que nos paralisam, que nos impedem de prosseguir, né? Como o sentimento de ansiedade, sentimentos de depressão, sentimentos de medo, de angústia. Então nessas horas a gente tem que viver pela fé, viver por aquilo que a gente crê, que está na palavra do Senhor, aquilo que o Senhor diz que a gente é. Então, eu posso estar vivendo uma situação totalmente contrária do que eu gostaria, eu não consigo ver nada, eu só consigo sentir que eu estou só, que eu estou sozinha, que eu estou frustrada, que eu estou decepcionada. Só consigo sentir isso agora porque eu estou passando por essa situação, mas eu não vou viver por causa desse sentimento. Eu vou viver por aquilo que o Senhor diz que eu sou, por aquilo que eu creio, que eu vou sair dessa situação, que eu vou vencer, que eu vou ser corajosa e vou vencer, e que nada nem ninguém vai me deter, se é o Senhor que está comigo, né? Se o Senhor está comigo, quem vai impedir? Quem vai frustrar nossos planos? Se os nossos planos estão na mão do Senhor. Então, a nossa alma, elas tem que estar tendo o Senhor como centro, né? Tem que estar no Senhor, ela tem que pertencer ao Senhor. Por isso, a nossa alma deve pertencer ao Senhor. E deve estar rendida a Ele, para que as nossas ações, nossas decisões, nossas escolhas sejam boas para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. E quando elas não forem boas, como eu falei desses sentimentos, né, que não são bons, a gente tem que submeter essas coisas ao Senhor e à sua palavra, vivendo pelo que a gente crê na palavra do Senhor, pelo que o Senhor fala para nós, e não pelo que a gente sente, para a gente continuar, para a gente prosseguir. E o Senhor quer que a nossa mente, né, o nosso entendimento, a nossa mente esteja nele, nossos pensamentos estejam nele, porque pensamentos geram sentimentos também, né? Então aquilo que a gente pensa pode levar a gente a agir de alguma forma, despertar algo no nosso coração, né? As emoções, os sentimentos e as ações. Então os pensamentos são poderosos. Então os nossos pensamentos, nosso entendimento, a nossa mente tem que estar no Senhor, tem que estar focada no Senhor, para que a gente não se deixe dominar por pensamentos ruins, por pensamentos negativos, por pensamentos depreciadores. Então, a gente sabe que essas coisas não provêm do Senhor. Então, a gente tem que manter nossos pensamentos aonde? Na palavra de Deus, nos versículos que diz o que é realmente verdade a nosso respeito. E que os nossos pensamentos são pensamentos bons, né? O Senhor diz que ele tem pensamentos de paz e não de mal, né? Para nós. Então, que os nossos pensamentos sejam bons, sejam baseados na palavra, né? Por isso a importância de mantermos nosso relacionamento com o Senhor e com a palavra de Deus, através da oração e da adoração a Ele.
Quando a gente lê a palavra de Deus e a gente reconhece versículos e a gente sublinha, fala, nossa, isso aqui é muito importante para mim, o Senhor está declarando que isso aqui, eu sou assim, eu sou isso para Ele. Ele vai fazer isso para mim como Ele fez lá para aquele povo. Então, quando a gente começa a reconhecer, a gente começa a ter esperança, a gente começa a ter coragem, a gente começa a ter, né, mais fé, a gente começa a pensar de maneira mais em paz, mais, né, descansando no Senhor está cuidando, o Senhor está tomando providência. E tantos outros versículos, né? O Senhor me perdoou, o Senhor me ama, eu me arrependi, o Senhor me ama, meu passado está apagado. Então, são tantas coisas que o Senhor diz na sua palavra, e é por ela que a gente tem que viver. É orientado por ela, e não deixar ser guiado por pensamentos ruins, pensamentos que nos paralisam. Que o Senhor quer realizar tantas coisas na nossa vida, são tantos propósitos que Ele tem para nós. E quanto mais a gente tira os nossos pensamentos dele, quanto mais a gente não ora, quanto mais a gente acha que a gente não é digno, a gente não é digno mesmo de nada, mas a gente é tão insignificante que a gente não merece estar ali. Por mais que a gente não mereça estar ali diante do Senhor, o Senhor quer a gente. Por mais que a gente não seja digno, por mais que a gente não mereça nada, o Senhor quer nos amar, o Senhor quer a gente para Ele. Então, não importa os pensamentos que venham na nossa cabeça, de que a gente não vale nada, de que a gente não presta, que a gente é um pecador, e etc, etc, etc. Porque o Senhor quer a gente não prestando um pecador, Ele quer mudar isso, Ele quer mudar o nosso modo de pensar. Ele quer que a gente se sinta amado por Ele quer que a gente seja uma nova criatura, que a gente deixe aquilo que não é certo para viver aquilo que Ele tem para nós, realizar a vontade dEle na nossa vida. Mas como Ele vai realizar a vontade dEle se a gente não faz a nossa parte? Né? Então, precisamos trocar os pensamentos ruins, negativos ou destrutivos por tudo aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. Porque a palavra de Deus é a verdade que nos liberta. E a oração, ela abre o caminho para Deus agir. E a adoração, ela declara o que precisamos de Deus. Né? Como a gente está falando ali, Jesus, você é o meu, aquilo que a gente precisa dele. Então, quando a gente declara isso, quando a gente declara versículos que é a verdade sobre a nossa vida, e a gente adora o Senhor, a gente abre caminho para o Senhor agir na nossa vida, para transformar o nosso coração, para mover as situações que estão ao nosso redor. Mas para isso basta que a gente o busque, basta que a gente se renda a Ele, se renda de coração, de alma e de mente, de entendimento. Render-se a Deus e a sua palavra nos mostra o que é certo, o quanto Deus nos ama, nos ajuda, nos protege, né? Nos ajuda a atravessar aquelas situações de confusão do dia a dia. E também nos mostra o que está de errado em nós, que a gente precisa mudar, né? Que Deus é bom, mas Deus também é justo. Ele é um pai que corrige quem ama. Então a palavra muitas das vezes também vai nos corrigir e vai fazer com que a gente melhore, com que a gente cresça, né? Quando nos rendemos a Deus em coração, alma e mente, vivemos o reino dos céus na nossa vida. E a gente acaba levando isso a outras pessoas, porque quando a gente está assim em comunhão com o Senhor, Ele começa a se manifestar, Ele começa a se revelar a nós. E aí a gente vive um pouco do reino dos céus aqui na terra. Render-se a Deus e seguir em obediência todos os dias pode às vezes ser assustador. Pode, às vezes, até parecer impossível fazer certas coisas, né? Negar a nós mesmos, negar as situações que, às vezes, não é que a gente gostaria de fazer, mas por amor ao Senhor e obediência, a gente deve fazer, né? Por Ele, para Ele, não por nós mesmos. E reconhecer humildemente, né? Que a gente pode contar com Ele, que a gente precisa dEle. Vai transformar aquela situação assustadora numa coisa que é possível, em um alívio. O Senhor vai nos dar conforto, o Senhor vai nos dar direcionamento.
E isso vai nos dar uma paz, por mais que a situação esteja difícil. Ele vai colocar paz e alívio no nosso coração. Jesus mesmo nos deu exemplo de rendição total. Ele sempre fez a vontade do Pai. No final da sua vida, lá no Getsemane, tá em Lucas capítulo 22, versículo 42, que ele diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua, né? O Senhor Jesus ia ser crucificado, e ele se tomou de um pavor tão grande que ele sabia que ele ia enfrentar. Mas ele falou para Deus: se eu pudesse sair, se eu pudesse deixar, se eu pudesse fugir, mas faça a tua vontade, não a minha. Então é isso que a gente às vezes quer. A gente às vezes quer fugir daquela situação, às vezes a gente sabe que aquilo não vai ser bom. Eu vou ter que enfrentar essa situação que vai ser dolorosa, mas que seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. Porque a gente sabe que vencendo e passando por aquela situação vai ser melhor. Vai ser algo que a gente vai alcançar, mas que a gente precisa, né, passar por um caminho estreito para chegar lá na bonança. Né? Então, o Senhor Jesus precisou passar pelo caminho estreito da cruz para poder ressuscitar e nos libertar, nos dar a vida eterna. Então, muitas das vezes a gente tem que negar a nós mesmos e falar assim: eu faço a tua vontade, por mais que seja difícil para mim. Rendição total é fazer a vontade de Deus. Então, é essa mensagem que eu queria passar para vocês desse versículo. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, gente, essa foi a nossa arte. Eu espero que vocês tenham gostado. Possam fazer também. Esse arquivo, quem quiser ter acesso, tem no meu Instagram gratuitamente, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição o meu Instagram. É só você ir lá, tem no Drive, baixar, é gratuito, você pode fazer na sua Bíblia também. Deus abençoe a todas e até o próximo vídeo. Tchau!